Boa tarde, pessoalzinho. Desejo que todos estejam bem. Iniciando aqui nossa aula de eletivas do segundo bimestre. O tema da nossa aula será empreendedorismo e finanças. Por que aqui empreendedorismo e finanças? Primeiro eu vou apresentar o plano de aula para vocês, tá bom? Depois a gente conversa um pouquinho da disciplina. Então vamos lá. O tema será empreendedorismo e finanças. Com isso, nossa aula será desenvolvida para o ensino fundamental 2, do 7º ao 9º ano, e ensino médio, que vai desde o primeiro até o 2º ano, que são as turmas que neste ano eu estou lecionando. Então, quais serão nossos critérios de avaliação? Primeiro, a frequência, participação, elaboração do projeto empreendedorismo, avaliação será, o aluno será avaliado. Então, na verdade, a cada participação dele, ele vai ter uma nota ali de meio ponto, e a cada vez que ele não participar ou deixar de entregar as tarefas, eu vou estar fazendo um desconto de 0,70, ou seja, a balança de vocês sempre vai estar para menor do que para maior. Então, vai depender muito da participação de vocês. E eu conto muito com a participação de vocês, porque vocês são muito participativos. Então, qual que será o contexto das nossas aulas, pessoal? Nós iremos desenvolver o tema, em cima do tema que nós já temos, né? Que é empreendedorismo e finanças. Nós estaremos pesquisando, realizando toda a pesquisa do que é o empreendedorismo, do que são finanças pessoais ou empresariais, o que engloba dentro de finanças e o que engloba dentro de empreendedorismo, né? Sobre isso, nós teremos uma média final, a nossa média final será 8, tá? E a cada participação, ó, vou até colocar aqui para vocês, tá? Então, a cada participação será acrescentado meio ponto. E teremos um desconto de 0,70 a cada atividade não entregue. Bom, pessoal, então esse será a nossa metodologia de avaliação, ok? Sobre isso. A primeira aula eu já fiz com vocês, que foi a apresentação, né, do tema, a apresentação do professor que vocês já me conhecem, a apresentação de cada um da turma que eu já conheço, e a apresentação da modalidade do trabalho e a divisão dos grupos. Então, tudo isso nós já fizemos. Então, nós estamos na aula 4, que ela compõe a elaboração dos elementos que compõem a pesquisa. Que no caso da pesquisa de vocês, né, eu já passei na última aula, que nós pesquisamos primeiro o que era empreendedorismo, segundo o que eram finanças pessoais, poupança, enfim, dei ali um legado de coisas para vocês pesquisarem. Na sequência, a cada aula vocês me farão a devolutiva dessa pesquisa, eu vou analisar os recursos que vocês utilizaram, eu vou pegar essa pesquisa, vou fazer a releitura, né, do que vocês fizeram e vou fazer a devolutiva para vocês, se vocês podem continuar ou se vocês precisam parar e recomeçar. Bom, sempre eu pontuo ali para vocês, para que vocês prossigam e acrescento outros elementos que compõem a pesquisa, tá? Então, na verdade, aqui, o que nós vamos identificar? Plano de negócio, né? Então, nós vamos identificar oportunidades, diferenças entre os diversos tipos de empreendimentos, avaliação de viabilidade de ideias, organização financeira, que entra em finanças pessoais, que entra em finanças empresariais, noções sobre o mundo de trabalho, administração de tempo, na hora que nós brincamos que tempo é dinheiro, realmente tempo é dinheiro, habilidade de comunicação, porque para você ter um negócio ou para você empreender, você precisa ter uma habilidade de comunicação, né? Você não pode ter vergonha de se comunicar. Ao contrário, você tem que ser super comunicativo para que aquilo evolua. Dentro disso ainda, pessoal, vou ensinar vocês trabalho em equipe, gerenciamento de preços, gerenciamento de recursos, o que vai em cada item, como que eu faço essa logística, né, de compra, de administração de preços, tá? Bom, lá em habilidades, o que eu vou desenvolver com vocês? De acordo com a BNCC, habilidade de leitura, de estimular o pensar e o agir. Através do meio de pesquisa, o aluno se desenvolve no meio social.
adquirindo ferramentas de conhecimento e adquirir uma diversidade cultural, ou seja, vocês vão ter uma gama de informações que vocês não tinham. Uma cultura através da pesquisa. Por isso que a pesquisa é tão importante. E ela estimula, né, o pensar, o agir, ela estimula a descoberta. Então, para isso que nós precisamos ter essa pesquisa. Bom, trabalhar a oralidade, que é o que é comunicação, né, a timidez, a empatia, habilidades sociais como timidez, vergonha, eu não quero falar pro... Não, pessoal, tá? Nós ficamos no passado isso. Hoje nós estamos num mundo tão contemporâneo que cada um precisa despertar a sua habilidade. Então, cada um é bom numa coisa. Eu, Ellen, eu sou boa, eu sou muito determinada. Então, eu acho que uma das coisas que me qualificam é a determinação. Eu sou uma pessoa que, assim, dificilmente eu volto atrás em alguma coisa que eu quero. Por quê? Porque existe uma determinação, um projeto no que eu pretendo. Então, eu quero despertar isso em vocês. O que vocês querem da vida? Não só empreendedorismo, mas ideias novas, né? Vocês trabalharem esse lado de timidez de vocês, que vocês não querem falar, sentem vergonha do colega, sendo que nós estamos hoje num momento que não existe vergonha, né? Eu não preciso ficar com vergonha do meu colega, eu não preciso pensar que ele vai falar algo que eu vou me sentir ofendido. Gente, eu falo assim que hoje nós desconstruímos padrões. O que é esse desconstruir padrões? Eu não preciso pensar que aquele colega, ao pensar mal de mim, eu acredite naquilo. Entendem? Cada um tem uma visão, cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma visão de personalidade, do que deve ser, do que quer para si. E não cabe o outro interferir na escolha, né? Quem que define esse padrão de sociedade? Quem que define da forma que você deve ser? Claro, nós temos os princípios básicos de casa, que são os princípios herdados de pai e mãe, né? Aquela cultura de berço que nós falamos, que o pai e a mãe, eles vão nos educando no caminho do bem, ali no que eles acham que é certo ou errado. E nos estimulam a fazer sempre o correto. Mas, claro, nós temos as interferências, que é o meio social, é a escola, são os amigos, enfim. Mas quem que constrói o padrão? Quem define o padrão? De quem é feio, quem é bonito, quem que tem que ter o cabelo de uma cor, de outra, quem tem que usar a unha assim, assado, enfim. Nós estamos num momento que cada um é único. E por ser único, não é porque ele é único que ele está sozinho no mundo, entendam? Não. Ele é único, uma pessoa única, com suas habilidades, com as suas características, com a sua interpessoalidade. Cada um tem um dom, tá? Então, lá na sala de aula, eu vivencio muito isso. Tem alunos que são excelentes desenhistas, desenham super bem. Tem alunos que são excelentes em matemática, em português. Tem outros que desenrolam a situação super rápido, né? Então, cada um é único, cada um tem um dom, tá bom, pessoal? Isso é a habilidade de vocês. Ainda falando em habilidades, quando nós falamos em empreendedorismo, não estamos nos referindo a crianças trabalhando ou acumulando dinheiro, tá bom, gente? A ideia da atividade é trazer as brincadeiras para a realidade, ensinando a criança a utilizar sua energia e criatividade em atividades lúdicas de aprendizagem. E atividades positivas também. Então, na hora que eu falo para vocês que eu vou ensinar vocês o empreendedorismo, claro que não é para vocês montarem uma empresa agora e vocês começarem a vender uma fábrica de brincadeiro. Não, não é isso. Mas é para dar um norte para vocês do conhecimento técnico, no que vocês são bons, na despertar a habilidade de vocês, no que vocês são bons, no que vocês podem fazer. Não para vocês ganharem dinheiro de rios. Não. É para que daqui para frente vocês tenham um norte e saibam no que vocês podem trabalhar. Descubram ali no cotidiano o que vocês querem fazer, tá bom? É um norte. Bom,
A base tecnológica que nós iremos utilizar são livros, mídia, internet e muita, muita, muita pesquisa. O nosso trabalho todo é desenvolvido através de pesquisa. Pesquisas com familiares, pesquisa na venda, na quitanda, no mercado, enfim. Quando nós falamos em plano de negócios e organização financeira, é muita pesquisa, inclusive com pai e mãe, viu, gente? Vale super a pena. Bom, agora eu vou apresentar o nosso slide. Eu não sei por que eu tô verde. Deixa eu parar a apresentação. Nossa, eu fiquei verde. Por que eu estou verde, será? E deixa eu compartilhar uma outra janela. Vamos ver se eu saio do verde. Vamos lá. Ele vai carregar aqui. Não sei porque que eu tô verde ainda, viu, pessoal? Não era para eu estar verde, mas vamos lá, né? Vai no verde mesmo. Vou ser a professora Hulk. Bom, então na hora que nós falamos em identificação de oportunidades, nós podemos. Eu sempre brinco assim, né? Eu, Ellen, o que eu gosto, no que eu sou boa. Então, identificar oportunidades é isso. Saber no que você é bom e aplicar isso num plano de negócio. Na sequência, as diferenças entre os diversos empreendimentos. O que é padaria, o que é quitanda, o que é mercado, o que é mecânica, enfim, tá? O que é o segmento de cada empreendimento. Avaliação de viabilidade de ideias, ou seja, muitas vezes eu escuto lá na escola, muita besteira também, claro, mas eu escuto assim alguns alunos, né, lúcidos, que falam assim, eu quero vender coxinha. Então, o que é a viabilidade de ideias? É eu pensar que eu quero vender coxinha, mas eu preciso avaliar se toda essa minha produção, porque não é só querer vender a coxinha, a avaliação de viabilidade de ideias é o quanto que vai me custar, aonde que eu vou vender, para quem que eu vou anunciar, se minha coxinha é boa, o mecanismo que eu vou estar divulgando, se é um iFood, se é no bairro local. Então, a viabilidade de ideias é desde a embalagem que você utiliza até o ponto que ela vai estar instalada, tá bom? Que no caso o negócio vai estar instalado. Organização financeira, muito, 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 muito importante. Por quê? Se você não tiver um plano de negócios, o que é um plano de negócio? É desde o início, gente. Se eu estou fazendo uma coxinha, então, quando nós falamos em empreendedorismo, é uma pessoa que inicialmente tem um produto muito bom e quer comercializar, ele quer empreender. Só que para ele empreender, ele precisa ter um plano de negócio, ele precisa ter uma gestão financeira, ele precisa ter um projeto, né, de viabilidade, enfim, e focar. Então, quando eu penso em vender uma coxinha, nem que sejam poucas unidades, eu preciso lembrar dos ingredientes que eu vou utilizar, quanto que isso vai me custar, depois na sequência, a embalagem que eu vou utilizar, se eu vou fazer ela congelada, se eu vou fazer ela frita na hora, aonde que eu vou fritar, para quem que eu vou vender, enfim, e o quanto que vai me custar isso. Na organização financeira, gente, é tão importante que nós não estamos pensando num restaurante super grande. O plano de negócio é desde a base, sabe? É desde o momento que você pensa que você quer vender aquele produto até o momento que você entrega o produto, porque ele vai englobar o papel que você utiliza, né? O guardanapo que você utiliza, a embalagem, se você vai pôr ketchup, não vai pôr catupiry, não vai pôr. Enfim, então o plano de negócios com a organização financeira é fundamental para que você atinja o sucesso do teu negócio e você não quebre, tá? E aquilo vire realmente um empreendedorismo, tem uma viabilidade financeira e que você consiga gerenciar tudo isso e atingir seu objetivo, tá? Noções sobre o mundo do trabalho. Quando eu penso em vender uma coxinha, um brigadeiro, eu preciso saber em que local que eu vou vender, né? Para quem que eu vou vender? Aonde que eu vou vender? Então, eu preciso ter uma noção, um norte, para que eu consiga prosseguir. Na hora ainda que nós falamos em empreender, para empreender é necessário compreender, tá? Então, noções sobre o mundo de trabalho.
aqui eu coloquei. Então, nós temos que ter uma estratégia, uma motivação, uma determinação, um público-alvo. Para quem que você vai vender isso? É na escola? É no bairro? É só de sexta? No condomínio, né? Para quem que você vai vender? Quem que é seu alvo? Depois nós teremos o planejamento sobre isso, que é desde o custo inicial ao custo final. A ideia, né? O que que você vai vender? Como que você vai comercializar? A localização, né? Se você vai vender na sua casa, se você vai vender na rua, se você vai ter um food truck, se você vai montar dentro da sua garagem, tá? Fazer por encomenda. Uma visão 360 de tudo isso que eu estou falando. E o mais importante, como que você vai anunciar? É o marketing, né? Então, como que você anuncia isso? Para quem que você vende? Como que você divulga? Porque só Instagram e Face, né, não vai atingir o público-alvo que você quer. Bom, administração do tempo. Quando eu falo em administração de tempo e que tempo é dinheiro, por que que é administração de tempo? Porque nós temos, dentro do nosso dia, várias atividades que nós devemos desenvolver. E dentro dessas atividades, no momento que eu paro, que eu fico ociosa, eu perco dinheiro. Por quê? Eu deixo de pensar, de criar, de projetar ideias ou recursos que venham me favorecer no meu negócio. Então, sempre eu tenho que estar numa atividade de pesquisa, de pensamento lógico, onde eu posso vender, como que eu posso fazer, como que eu anuncio, né? Qual que é a rentabilidade que eu quero. Ou seja, administrar o seu tempo, porque também você não pode trabalhar 24 horas por dia no seu negócio, você tem que viver, mas você precisa que, através dessa administração de tempo, você tenha uma evolução do seu negócio. Comunicação. Quando eu coloco assim, comunicação, não é só você comunicar que você vende produto. É você comunicar que você vende produto, você fazer um plano de marketing sobre isso, tá? Para que todos saibam que você tem aquele produto no momento de necessidade. Ainda nós temos a comunicação interpessoal, que é o quê? Com a equipe. Porque se você trabalha sozinho, você não precisa comunicar nada a ninguém, porque você está pensando tudo, está tudo saindo dentro da sua cabeça. Só que quando você tem uma equipe, né, você depende de outras pessoas, nós precisamos ter comunicação. E a comunicação não é a mental, que eu olho para você e você adivinha o que eu estou pensando. A comunicação, ela é importante verbal. Eu preciso verbalizar aquilo que eu quero que aconteça no meu negócio. Para onde que vão as coxinhas? Para qual público, né? Como que eu quero que seja vendido o meu produto? Como que eu quero que seja anunciado o meu produto? Eu não posso pensar que a pessoa, o meu colega de trabalho, olhando para mim, ele vai adivinhar o que está na minha cabeça, porque não existe isso, né, gente? Nós não temos ainda bola de cristal. Então, a comunicação é importantíssima para todo núcleo, tá? Não é nem só na parte que eu falo de negócio, mas é na vida. Nós precisamos nos comunicar, né? Para a pessoa entender o que está acontecendo, para a pessoa olhar para mim e eu falar com ela e ela entender, ou que através da minha fala ela tem uma ação. Trabalhando em equipe, né? Então, quando nós estamos trabalhando sozinho, eu não preciso verbalizar, eu não preciso comunicar minha equipe, por quê? Porque eu estou só. No momento que eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu preciso sentar, reunir com essa equipe para projetar o que eu quero para o meu negócio. Pode ser que não dê tempo de você sentar, né, com aquele tempo para conversar com a sua equipe, mas você precisa ter um momento de conversa. Pode ser por WhatsApp, telefone, pode ser por recado em papel, em caderno, enfim, mas a sua equipe tem que saber o que você está pensando. A sua equipe precisa saber da sua ideia, porque talvez através da sua ideia ela tenha uma outra. Ou talvez ela tenha uma ideia que venha te ajudar. Então é super importante o trabalho em equipe. Então, nosso tema do trabalho é empreendedorismo e finanças. Eu sou a professora Ellen Lombardi. Vamos finalizar nossa aula por aqui e voltamos para a aula 5, que é a estruturação desse trabalho. Tá bom, pessoal? Deixa eu... Ainda continuo verde.
Então, agora vamos encerrar a chamada?